Bom dia, alunos. Olá, queridos alunos, na verdade, né? Em primeiro lugar, estamos voltando aqui a nossas atividades com nossa disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia. Aqui nós vamos tratar sobre a nossa aula 7, se não me engano já, sobre esse nosso tema, tá? Nós vamos tratar especificamente sobre distribuição de energia elétrica, tá? Vou falar para vocês alguns critérios e normas em cima da distribuição de energia elétrica e também alguns equipamentos que nós utilizamos na rede de distribuição de energia elétrica, certo? Bom, e desde já espero que seja uma aula interessante, que a gente possa, no final dela, aproveitar o conhecimento que nós estamos passando aqui, certo? Então vamos lá, iniciarmos a nossa aula de rede de distribuição. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre rede de distribuição, tá? Quando a gente está comentando aqui sobre rede de distribuição, a gente está tratando especificamente de uma parte do nosso sistema elétrico de potência, tá? E como nós já estudamos, já passamos para vocês, ele é caracterizado por um conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, à transmissão e à distribuição de energia elétrica, qual o tema que nós vamos tratar hoje. Lembrando que o sistema elétrico de potência, ele está todo regulamentado pela ABNT, as normas técnicas brasileiras, e especificamente as simbologias e termologias deles. Nós estamos falando especificamente da norma 5460. Não vamos estudar a norma em si 5460, que fala sobre as terminologias, mas eu só quero enfatizar que essa norma ela trata especificamente das termologias utilizadas na nossa distribuição, principalmente, na verdade, nosso sistema elétrico de potência, distribuição, transmissão e geração de eletricidade. Então seguimos aí. Falar da nossa rede de distribuição, tá? Vamos falar primeiro sobre os objetivos que ela contempla, tá? Então, nós temos o principal, distribuir, tá, energia elétrica atendendo determinados padrões de confiabilidade, de disponibilidade, quantidade, segurança e custos com o mínimo impacto ambiental. Então, quando a gente fala sobre o CEP, principalmente da nossa distribuição de energia elétrica, na verdade, desde a geração, existem parâmetros que eles são obrigados a cumprir para que eu afirme que na minha residência, que na minha empresa ou que na minha indústria eu esteja recebendo energia elétrica, qual posso afirmar que seja de qualidade. Ela só vai ser de qualidade se ela cumprir esses padrões aqui especificados nessa nossa normativa, certo? Então vamos tratar primeiro sobre o primeiro critério, primeiro padrão, que seria a nossa confiabilidade. Bom, pessoal, a rede, tá? Ela vai ser caracterizada como confiável quando representa a possibilidade de componentes, os partes e sistemas realizarem as suas funções requeridas
por um dado período de tempo, importante aqui, ó, sem falhar, tá? Representa também o tempo que o componente, ou simplesmente parte, ou sistema, levará a falhar. Uma rede, senhores, que existe várias quedas, várias falhas nos equipamentos, ela não é considerada confiável, ou seja, a confiabilidade dela para o sistema elétrico é baixa, tá? Então, todas as redes de distribuição, ela tem que atender confiabilidade. Ah, vocês podem me perguntar, mas professor, lá na cidade tal falta muita energia, né? Às vezes acontece que a energia possa acontecer uma queda, mas essas quedas de energia, elas são contabilizadas pela concessionária. Importante falar isso, que a partir de quando o cliente liga, tá? Que se conta o tempo de falha. Primeiro, por isso é importante ligar no exato momento que aconteceu a falha da distribuição dessa energia elétrica na minha residência, por exemplo, para que a distribuidora de energia elétrica melhore o atendimento. Por quê? Porque ela tem metas a bater. E se ela não atinge essas metas, ela é punida pela ANEEL, tá ok? Bom, se o cliente não avisar, para a concessionária está tudo bem. Então, a nossa missão aqui, primeiro, é enfatizar esses critérios, esses padrões de qualidade que as concessionárias são obrigadas a atender, tá ok? Vamos falar agora sobre a nossa disponibilidade, tá? Essa disponibilidade do sistema elétrico de potência, ela é definida como a probabilidade de que os sistemas estejam operando adequadamente quando requisitado para uso, tá? Operando normalmente quando requisitado para uso. Em outras palavras, é a probabilidade que um sistema não está indisponível quando requisitado para o uso. O que seria isso, disponibilidade? Um linguajar melhor, mais explicativo aqui, sem tanta formalidade. Vamos lá. Vamos pensar aqui, senhores, que vai entrar uma nova rede, tá? Vai entrar a nova unidade consumidora. Eu, como cliente, construí uma casa, tá? E eu quero fazer a instalação da eletricidade na minha residência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da concessionária Equatorial, por exemplo, tá? E fazer uma nova solicitação de ligação de energia elétrica, tá? Então, o que é que acontece a partir daí? A concessionária, ela tem por obrigações e por padrões atender o cliente que solicitou a nova ligação. Ou seja, ela não pode impedir um consumidor de entrar na rede, né? Ela tem que ter espaço suficiente, sua potência de distribuição, para entrar mais consumidores. Assim como eu elevar minha carga, ela tem por obrigação, por critério, por padrão, essa disponibilidade de uso para novas unidades consumidoras e para aumento de cargas de consumidores antigos, tá ok? Então essa disponibilidade, ela é importante para, na verdade é um padrão que ela deve atender. Liguei, a concessionária não pode fazer a ligação por espaço na rede, por sobra de potência na rede, ela é novamente penalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa ANEEL, tá?
Vamos falar sobre a qualidade de energia elétrica, tá? Ela é a condição de compatibilidade entre sistemas supridor, tá? E cargas atendendo critérios de conformidade senoidal. Que são essas conformidades senoidais, já que eu falo aqui com vocês, tá? Então vamos lá. O Brasil, nós já vimos que ele é um sistema interligado nacional, correto? Então todos os equipamentos que estão na rede do Brasil, eles possuem característica que nós vamos chamar aqui de compatibilidade, tá ok? Então, por exemplo, vamos pegar a frequência. A frequência do Brasil é 60 Hz. Então, todos os equipamentos da rede de distribuição devem e são obrigados a serem de 60 Hz. Por quê? Porque se eu colocar um equipamento com 50 Hz, ele vai dar interferência em toda uma rede, né? Então nós temos que ter compatibilidade. E temos que atender os critérios de conformidade senoidal. O que seria isso? As características de quando o gerador gera a eletricidade, ele atende. Que seria o quê? A amplitude de tensão. Qual é a tensão máxima que eu tenho lá no meu gerador, tá? Se for 64 kV, os equipamentos têm que ser de 64 kV, não pode ser abaixo nem acima, tá? Frequência já exemplifiquei aqui para vocês, tá? É 60 Hz, tá? Os desequilíbrios de tensões, tá? Que seria isso? O defasamento de fase das tensões com uma angulatura, com um ângulo de 120 graus, tá? E a forma dessa nossa onda, ele tem que ser característica. É por isso que eu sempre digo para vocês, o que se gera é a mesma característica que a gente consome. Por quê? Porque eu tenho uma conformidade senoidal de todo o sistema devido à compatibilidade dos equipamentos que eu tenho nessa nossa rede de distribuição, tá? Outro fator importante que nós temos é a segurança da nossa rede. Vamos pensar que se houvesse uma rede insegura para a utilização dessa nossa eletricidade. Bom, senhores, se a rede fosse insegura para a utilização, primeiro, nós, como consumidores, estaríamos, na verdade, propícios a riscos elétricos. Seja por uma tensão elevada, seja por uma corrente no neutro, seja por um aterramento que não houvesse. Então a segurança dessa nossa rede elétrica, ela é muito importante e ela é bem definida nesse nosso setor elétrico. Por que, senhores, isso? Primeiro, porque a nossa eletricidade, como eu sempre comento, a gente não consegue enxergar, mas nós sentimos que ela está presente, tá? E essa segurança faz com que nós, eletricistas, tá, trabalhemos nela com maior conforto e segurança, tá? E a segurança dessa nossa rede faz e traz essa proteção para nós, certo? Então seguimos aqui, ó. Ela está relacionado com a habilidade do sistema em responder a distúrbios que possam ocorrer no sistema. Em geral, os sistemas elétricos são construídos para continuar operando após submetido a uma contingência. Às vezes, a gente percebe que acontece uma falha na rede e acontece uma interrupção de energia, tá?
Passa-se 5 segundos, 10 segundos, essa energia retorna. Por quê? Porque o sistema ele é programado para continuar. Primeiro, só vai acontecer a falha da rede se essa segurança for constatada como permanente. Se acontecer algum distúrbio na rede de forma não definitiva, na verdade de forma transitória, tá? Esse sistema vai voltar. É por isso que a energia, a gente chama vulgarmente, ela falha, ela pisca e volta, né? Porque o sistema falhou e retornou. Ou seja, aconteceu um distúrbio na rede e esse distúrbio foi sanado pelos equipamentos de segurança que eu tenho na rede. Aí sim a rede volta e estabiliza. No entanto, acontece que essas redes começam falha, volta e permanece com a falha. O que acontece nesses dados? A segurança, que é um critério, que são dispositivos que nós vamos conhecer ainda, os dispositivos de segurança da redistribuição, mas que eles funcionam da seguinte maneira. Eles analisam o sistema, né? A falha foi transitória, ainda existe falha, energia continua. A falha sanou, energia continua. Opa, eu identifiquei a falha de novo. Equipamento de proteção porta energia para nós. Volta. Verificou de novo, ainda existe, permanece fechado, ou seja, permanece a falha do nosso sistema, até que os eletricistas técnicos vão para a rua fazer essas nossas manutenções nesse nosso setor elétrico. Certo? Continuemos aqui então. Então vamos lá. Falar sobre rede de distribuição, tá? A gente está falando especificamente daquilo que a gente encontra nas nossas cidades e nas nossas zonas rurais. Então, tudo que está na cidade, tudo que está nas vilas, zonas rurais, a gente está falando sobre distribuição de energia elétrica. Tecnicamente, para nós, ela é a partir de quando se encerra a rede de distribuição. E aonde se encerra a rede de distribuição é lá nas subestações, né? Aonde chega a subestação das nossas concessionárias. Então vamos lá. As nossas redes aéreas de distribuição, que é o que mais se utiliza, tá? Por ser um método mais barato para nós, tá? São redes primárias e secundárias, tá? Aqui para nós são redes de média e baixa tensão, tá? Cujo transporte de energia elétrica das subestações é feito através de condutores, geralmente de alumínio nu, instalados em estruturas constituídas de portes, cruzetas, isoladores, ferragens e outros acessórios e componentes que nós temos nessa nossa rede de distribuição. Tá? Então a rede de distribuição ela é dividida em duas: a rede primária e a rede secundária, que nós vamos tratar. Tá? Essa rede primária e essa rede secundária, quando a gente chegar em transformadores e com uma disciplina mais específica, instalação industrial, a gente vai conhecer essas nossas redes, tanto a rede primária quanto a rede secundária da rede de distribuição. Mas aqui na nossa rede primária e nossa rede secundária na distribuição, nós temos a primária como rede de média tensão, média ou alta tensão, e a nossa secundária nós temos com a rede de baixa tensão, tá? Que são essas nossas redes que nós temos aqui na rede de distribuição. E onde é essa rede de distribuição? Aqui, tá? A rede de distribuição aérea, tá? Ela pode ser dividida em duas, em urbanas e rurais, tá? E aqui, ó, nessa foto a gente tem um eletricista, tá? Trabalhando em um centro urbano, tá? E por isso nós dizemos que aqui nós temos rede aérea urbana, tá?
Por que aérea, senhores? Porque ela está no porte, tá? Ela está no porte, tá? São redes, então, essas nossas redes aéreas, que atendem os consumidores residenciais, consumidores comerciais e os consumidores industriais localizados dentro do âmbito urbano dos nossos municípios, ok? Bom, geralmente eles vão usar os travos, transformadores, tá? Trifásicos para o abaixamento da tensão, para o suprimento dos consumidores em BT, em baixa tensão, tanto eles sendo residenciais como sendo comerciais ou industriais, não importa, tá? Sempre vai ter a utilização desses nossos travos, tá? Utilizo também porte de concreto tipo circular ou simplesmente duplo T. Aqui nessa nossa ilustração, a gente pode identificar bem aquilo que a gente falou na rede passada, no slide passado. A nossa rede primária e a nossa rede secundária. Quando a gente está no poste, tá? Esses 3 fios aqui em cima, ó, eles são a nossa rede primária, tá? Rede primária, e aqui para nós ele é uma rede de média, tensão, tá? Então aqui nós já temos uma rede primária e a rede de média tensão, tá? Quando ele passa, essa eletricidade passa pelo nosso trafo, nós vamos ter esses 4 aqui, ó, esses 4 cabos, que vão ser característica neutro, fase, tá? A rede BT, ou seja, a rede de baixa tensão, tá? Então aqui nós temos em cima a rede de média tensão e embaixo a rede de baixa tensão. São as 2 redes que nós temos na nossa redistribuição, tá ok? Mas para passar da média para a baixa, a gente aplica sempre esse componente aqui, que é o nosso transformador trifásico aqui para nós identificar. Olha aqui, aqui eu só tenho fase, aqui eu só tenho fase, aqui eu só tenho fase. Então a rede de média tensão, ela vai ter trifásica sem neutro. E a rede de baixa tensão, ela vai ser trifásica com o neutro, tá? Guardem isso aí na memória de vocês. Já na nossa rede aérea rural, tá? Essa imagem exemplifica uma casa, uma vila, tá? Uma vila de casas, tá? São aquelas que suprem os consumidores situados na área rural dos municípios devido à baixa densidade de carga, isso é importante. Utilizam-se rede monofásica, ou seja, a nossa rede fase neutro, e transformadores também monofásicos. As estruturas de porte, elas são geralmente de madeira, mas podendo ser também de concreto. Aqui a gente tem um poste duplo T, tá? Onde eu estou chegando uma fase, tá? Estou chegando uma fase. Ela aqui também em média tensão. Passando no transformador. E aqui eu tenho a rede, ó. Neutro em cima, sempre o primeiro é o neutro. E o de baixo aqui, a nossa fase, que vai alimentar os consumidores, tá? Professor, por que não é o transformador trifásico? Primeiro, porque não há necessidade devido a ser uma carga baixa, tá? A maioria dos consumidores da nossa zona rural, eles também são baixa renda. Então, para eles atenderem o critério de baixa renda, eles precisam ter um consumo baixo,
tá? Devido a essas cargas serem baixas. No entanto, quando eles vão aumentando essa carga, eles vão percebendo que a energia ela vai oscilando, ou seja, ela vai caindo, né? Eu tenho uma iluminação menor, eu tenho uma eficiência da geladeira menor, né? Por quê? Porque eles são caracterizados por uma carga de utilização baixa de consumo, ok? Aí se vocês quiserem aumentar, aí vai ser um critério da concessionária avaliar para poder aumentar a potência do trafo, aumentar a quantidade de fases e assim sucessivamente. Mas essa aqui é uma característica de zona aérea rural para que a gente possa compreender, certo? Bom, pessoal, na redistribuição aérea a gente utiliza alguns materiais para fazer o transporte dessa eletricidade até os consumidores, seja saindo para localidades da zona rural, ou seja, dentro da nossa zona urbana, tá? O primeiro equipamento que nós podemos conhecer aqui é o poste duplo T, tá? Ou poste circular. Se a gente andar na nossa cidade, a gente vai identificar os tipos de postes, tá? Esse aqui, ó, é o nosso poste duplo T, tá? Aquele poste mais retangularzinho que nós temos, tá? E o outro é o nosso poste circular, tá? Que aqui vai ser para a nossa transmissão, tá? Comumente mais para a nossa transmissão de eletricidade. Mas também nós podemos tê-lo aqui na nossa redistribuição aérea da nossa cidade, nos nossos centros urbanos. No entanto, o mais utilizado atualmente, ele é o nosso poste duplo T, tá? Então, nosso poste de duplo T é o que mais se utiliza atualmente no na nossa redistribuição, certo? Passamos aqui, então, como é que nós construímos esse nosso poste, tá? O poste, eles são elementos básicos. O que é o elemento básico? É o que necessita para se ter a estrutura da nossa rede aérea. Sem poste, nós não temos estrutura de rede aérea. Pode faltar o pino, pode faltar vários tipos de isoladores que eu posso trocar por outros. Pode voltar o isolador castanha, de apoio, de suspensão, mas o poste ele é obrigatoriamente necessário, porque é nele que os outros componentes que compõem a nossa rede elétrica, eles são dispostos, certo? Então eles são especificados pelas suas dimensões geométricas, caracterizando aqui a nossa altura, o material que ele é utilizado, a forma e pela resistência de flexão, reagindo assim o máximo esforço horizontal. Por exemplo, um poste de concreto de 11 metros de altura e pesando 300 quilos, tá? Eles podem ser de madeira ou de concreto. Vamos pegar aqui o de madeira, tá? Ainda existe, mas a gente vai retirar aqui. Na nossa rede, nós vamos utilizar o nosso poste de concreto e o nosso poste de aço, tá? Como é feito esses nossos postes? Primeiro, ele é colocado todo armado, tá? O ferro, as armações do ferro. Ele é colocado na forma, tá? E depois ele é concretado. Então ele é colocado na forma, coloca-se concreto e deixa para a cura, tá? Após realizada a cura do concreto, ele passa por uns testes de esforços. O que seria esse nosso teste de esforço? Ele é tensionado, tá? Para que a flexão, a força de flexão, possa dizer que o poste não vai romper. Então o que é que acontece? Vocês pegam um lote daquele concreto, tá? Desenvolve os postes,
tá? E o poste é aplicado esforços nele, que a partir desses esforços ditam que o lote está bom para uso ou não. Se o poste romper nesses esforços, ele não vai para comercialização aquele lote, tá? Todo ele é vetado, né? Ele é bloqueado para venda. Se passar pelo esforço, aí ele é comercializado. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas como é que um pote vai ditar todo o lote? Aí a gente vai por amostra, né? E tem um processo específico de amostragem. Se essa amostra for compatível, todo o lote está compatível. Pode ser que no meio do lote aconteça uma cura incorreta do concreto, né? Mas o lote vai ser comercializado, tá? Seguindo, já o nosso poste de madeira, senhores. O poste de madeira ele está ainda presente na zona rural. Devido ao aspecto estético, ele não é utilizado na nossa rede urbana, tá? Característica dele, ele é mais leve. Ele tem 65% do peso do poste do concreto. Então ele é bem mais leve. Por exemplo, se o do concreto era 300 quilos, aqui ele vai ser bem menor que 300 quilos. 65%, né? Deixa eu ver aqui na calculadora, que eu não ia falar, mas bora ver aqui. Calculadora, 65% de 300, nós temos 195 quilos o poste de madeira, com as mesmas características do nosso de concreto. Eles são utilizados as madeiras de pinho, eucalipto e etc. É proibido o uso de madeira de lei devido às normativas ambientais que nós temos. Então, poste de lei, madeira de lei, não é utilizado, tá? Tem uma ABNT específica para ele, para poder tratar em cima dele, tá? E outros critérios que nós temos aqui para detalhar, mas isso aqui, como a gente não utiliza, fica apenas por critério de conhecimento, fazer uma leitura e adotarem os conhecimentos do poste de madeira. Já o nosso poste de concreto, ele é usado em todos os nossos tipos de redes aéreas, sendo ele um pouco mais pesado, ele é mais frágil em seu manuseio. Qualquer atrito que eu tenho com o nosso poste, ele é trincado, né? Ele sempre trinca. Então, ele é um pouco mais frágil nesse nosso manuseio em relação aos outros postes que nós temos. Ele é mais caro do que o de madeira, é óbvio, porque tem todo um processo de cura e todo um processo de fiscalização em cima dele. Porém, no entanto, ele suporta esforços mecânicos maiores que o poste de madeira tá? E esse nosso poste concreto, ele pode ser circular ou ele pode ser um duplo T, tá? O poste de concreto de duplo T, que é aquele mais quadradinho que nós temos, com bastante furo, ele tem maior resistência mecânica, ou seja, ele responde melhor a esforços, tá? Por isso, do que o do circular. Então, por isso ele é utilizado em vão maiores. Já no circular não, circular eu tenho vão menores, tá? Mas além dele, por essa característica mecânica de resistência, tá, a esses esforços, ele é empregado um mais distante. Quando a gente fala de vão, é um mais distante que o outro. Por exemplo, eu posso aplicar de um poste, um exemplo, não dizendo que afirmando que seria isso, apenas um exemplo. Se o vão, por exemplo, fosse 30, o poste duplo T, ele tem que ser menor que 30 para o poste circular, tá? E o poste de madeira, tá bom? Só isso. Então o poste de aço também ele existe, tá? Só que esse poste de aço ele é mais utilizado para iluminação ornamental.
nas nossas ruas, nas nossas praças, nos nossos parques, tá? Eles são mais leves, tem mais manuseio, mas eles são mais caros devido ao material utilizado no porte, tá? E outra coisa é a manutenção, a pintura que faz com que ele não conduza eletricidade elétrica, certinho? Tá? Então, senhores, a primeira parte da nossa aula a gente encerra aqui. Que nós vimos, fazendo uma recapitulação desse nosso conteúdo. Nós vimos alguns padrões que a eletricidade ela tem que aplicar, que tem que atender para que ela possa dizer que ela é de confiança, tá? Disponibilidade, confiabilidade, segurança, né? E outros fatores que nós temos aqui nesses nossos critérios. Nós vimos que a redistribuição ela é dividida em duas: a rede aérea, tá? E a rede que nós vamos conhecer daqui a pouco, que seria a nossa rede subterrânea. A rede aérea ela é dividida em dois: a zona urbana e a aérea zona rural. Características principais. A característica principal é o consumo, né? A demanda de consumo dessas nossas redes. Então nós temos que, como na rural tem uma demanda menor de consumo, esses postes eles vão atender transformadores menores. Já na zona rural, um exemplo, na verdade, na zona rural, é o nosso transformador monofásico. Já na zona urbana, a maioria dos transformadores utilizados na redistribuição, ela é trifásico. O transformador, ele é trifásico, ok? E o principal componente da rede para se ter rede aérea é o nosso porte. Aí nós temos porte de madeira, porte de concreto, perdão, e porte de ferro, né, de aço. Então, características de cada um e utilidades de cada um. E na próxima aula nós vamos conhecer os componentes que nós colocamos para a rede distribuição, perdão, na nossa rede dos nossos postes, tá ok? Então, desde já, espero que tenham atendido. Vou deixar o slide como material de vocês, tá? E a gente se encontra daqui a pouco na nossa próxima aula. Abraços a todos!